Abra a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 15 até ao versículo 17. 1 João, capítulo 2, do versículo 15 até ao 17. Se você tiver dificuldades em encontrar 1 João, procura entre Gênesis e Apocalipse, que está aí no meio, tá bom? Fica no finalzinho. Vocês ouviram o que é que os jovens têm estudado ou têm pensado ao longo destes meses? E uma das coisas que eles têm falado é sobre a vocação. Portanto, o que nós vamos ver hoje é Deus e a minha vocação. Aqueles que acompanham as redes sociais da nossa igreja ficaram pensando sobre isso, não é? Deus e a minha vocação. Deixa eu esclarecer. Quando nós estamos a falar em vocação, estamos a falar naquilo que nós fazemos no trabalho. Ou, voltando para os jovens e para os adolescentes, o grande dilema que eles têm é: agora que eu preciso escolher algo para o meu futuro, o que é que Deus tem para mim? Para você que já está a trabalhar, já tem uma profissão, você pensa às vezes: será que é isso que Deus tinha preparado para mim? Olhando para o tema, se vocês vieram com a esperança de que eu ia responder, ou de que Deus ia responder o que é que a minha vocação e Deus têm relacionado, eu quero te dizer, vou frustrar os teus planos, tá bom? Porque Deus nada tem a ver e não está interessado com aquilo que é a tua vocação. Vi algumas caras de espanto, mas a verdade é essa. Deus não está interessado na tua vocação. Mas o que Deus está interessado, sim, é que você sirva-o através da tua vocação. Vamos olhar para o texto bíblico. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. E pedimos, Santo Espírito de Deus, ilumine os nossos corações, para que nós possamos compreender, entender, para que assim a prática da nossa vida possa ser para o louvor e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Olhando para o texto, muitas vezes nós percebemos ele completamente errado. Porque as palavras que o texto nos apresenta precisam ser olhadas a partir do contexto em que João está a escrever. João escreve, e nós temos aqui aquilo que chamamos de 3 cartas, mas particularmente essa primeira não tem aquilo que são as características de uma carta daquele tempo. Nós não sabemos exatamente para que igreja é que ele está a escrever, mas sabemos que ele está a escrever para uma igreja que vive dificuldades, com algumas filosofias que estavam a chegar naquela igreja, naquela cidade. E é com base nisso que ele então primeiro vai dizer assim: olha, eu vos escrevi, pais, filhos
e eu vou parafrasear aqui, jovens, adolescentes, crianças, idosos, eu vos escrevi, porque eu tenho a certeza de que vocês já estão firmados em Cristo. E uma vez firmados em Cristo, vocês então têm que mudar a vossa forma de viver. É aqui que ele começa então a dizer. A primeira coisa que ele diz, não ameis o mundo. A palavra amor que vem aí no texto precisa ser contextualizada, porque senão nós vamos entender completamente errado. O que é que significa amor? Para nós nos dias de hoje é bem mais fácil, não é? Então para os jovens, mais ainda. Porque eles dizem que amam tudo. Eles amam Coca-Cola, amam McDonald's, amam desobedecer. Eles amam tudo. Para alguns, a palavra tem algum sentido, né? Se vocês quiserem conversar com o irmão Silas e perguntar, no tempo da adolescência dele, quando alguém dizia, eu amo, estava a se referir aqui, normalmente estava a se referir a um relacionamento pessoal. Hoje não. Mas naquele tempo também já era assim. A palavra amor não era somente usada para expressar aquilo que eram os relacionamentos, mas também para outras coisas. E aqui nesse contexto, quando João está a escrever, não ameis o mundo, o que ele está a dizer, olha, não façam com que os vossos desejos, com que aquilo que vocês querem, seja o centro da vossa vontade. A palavra amor, que é agapão aí, que quer dizer desprender, amar sem nenhum tipo de preocupação ou sem nenhum tipo de desejo teu, mas olhar primeiro para o desejo do outro, aqui, nesse sentido, tem a ver com fazer a vontade. E se vocês olharem, liguem essa primeira palavra que vem aí, não ameis, com as duas palavras que está no final do versículo 17, que diz assim, faz a vontade de Deus. Portanto, na mente de João, ao escrever isso aqui, ele está a dizer que amar o mundo é fazer aquilo que é a vontade do mundo. Aquilo que são os costumes do mundo. Por outras palavras, João está a começar por dizer assim, agora que vocês estão em Cristo, prestem atenção, não vivam mais segundo os costumes dessa sociedade em que você vive. Segundo os costumes desse mundo. Vocês agora devem viver diferente. A outra palavra que nós precisamos prestar atenção é a palavra mundo. E a palavra mundo, vocês já devem ter percebido que na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, ele ganha vários significados. Por exemplo, nós ouvimos aqui que os jovens viram João 3:16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é que significa mundo aí? Não é o cosmos, mas aí são as pessoas. A palavra mundo, ela ganha outros significados. Em outros textos da Bíblia, nós vamos ver que a palavra mundo não significa pessoas, nem significa cosmos, mas significa o sistema que o mundo está a usar. Em outros textos, nós vamos ver que a palavra mundo significa aquilo que é a criação no seu todo. Aqui nesse contexto, quando João está a dizer, não ameis o mundo, a palavra mundo aí significa na primeira, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta vez que é usada nesse texto aqui, está a significar o sistema que governa o mundo. A palavra mundo aí está a dizer as pessoas que constituem o mundo, cujos valores e crenças estão completamente separados e em rebeldia com aquilo que é o propósito de Deus. É isso que ele está a dizer. Então, ao dizer, não ameis o mundo, ele está a dizer assim, olha, não amem aquilo que o sistema desse mundo traz para vocês. E particularmente naquele período, o que acontecia é que vinha uma filosofia que ensinava as pessoas, olha,
Salvação, nós alcançamos ela, nós recebemos ela por meio do conhecimento somente. Isso é o estágio maior. O que é feito com a matéria, de nada tem a ver. Por isso o teu corpo e o que fazes com o teu corpo, nada tem a ver. Apenas o conhecimento é suficiente para aquilo que é a tua salvação. É por isso que João está a dizer assim, olha, não olhem para aquilo que o mundo vos está a ensinar. Não olhem para aquilo que essa sociedade vos está a ensinar. Mas olhem para quê? Para aquilo que Deus vos ensina por meio da sua palavra. A segunda vez que a palavra mundo é usada aqui nesse texto, nesses versículos, ela aponta para a criação. O reino criado, considerado como uma entidade distinta do espaço temporal, mas em distinção ao reino celestial. Ele está a dizer assim, olha, quando ele está a dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, ele está a dizer, primeiro, não amem o sistema desse mundo, nem aquilo que é o mundo decaído. Aquele mundo que depois do Éden, depois que Adão e Eva pecaram e saíram dos propósitos de Deus, passou a ser um mundo deformado daquilo que era o propósito inicial de Deus. Se você não entende isso, deixa eu dizer. O que o texto está a dizer é que Deus criou o mundo com um propósito muito bom. Mas no pecado de Adão, não só o homem foi afetado, mas também a criação foi afetada. E ele está a dizer, esse mundo pecaminoso, esse mundo regido pelo pecado, também não deve ser o centro do teu amor, o centro do teu desejo. Portanto, parafraseando, o que João está a dizer aí é tão somente isso. Você está numa sociedade, mas não viva segundo os parâmetros dessa sociedade. Por quê? Porque tudo o que a sociedade te oferece é transitório. Tudo o que a sociedade te oferece, um dia passará. E é por isso que ele termina no versículo 17 dizendo assim, mas se você fizer aquilo que é a vontade de Deus, ela permanece para sempre. O que é que o mundo nos oferece? Ele começa por dizer, concupiscência da carne. Concupiscência é um desejo intenso de ter algo em particular. E é interessante como a sociedade nos ensina a ter esse desejo, não é? E se você quiser fazer ligação com o mundo e com a queda da criação em Adão e Eva, você vai perceber que esses três que ele toca aqui, dizendo concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, foram aqueles mesmos elementos que no início Eva e Adão foram tentados. Concupiscência da carne, desejo de buscar aqueles prazeres que trazem satisfação à nossa carne. E João, aqui no seu escrito, está a ser vago, não está? Vamos pontualizar algumas coisas. Para aquela sociedade, ele estava a dizer, cuidado. Vocês que vivem numa sociedade promíscua, onde o sexo é banalizado, tenham cuidado com isso. Para aquela sociedade em que vivia segura daquilo que são os status sociais ligados ao Império Romano, ele estava a dizer, cuidado com isso, isso não deve ser o centro da tua vida. Para aquela sociedade que olhava para os bens, para o possuir, para o ter riquezas, como algo que era o importante, ele estava a dizer, cuidado, não faça disso o centro da tua vida.
E como essas coisas também nos cativam hoje. Como essas coisas também são coisas que nós precisamos ter cuidado. A outra coisa que ele diz que o mundo oferece é a concupiscência dos olhos. Esse desejo de ter aquilo que nós vemos. E hoje, muito mais do que naquele tempo. Naquele tempo eles não tinham televisão. Mas nós hoje somos treinados a ser uma sociedade do consumo, não é? E as coisas entram a partir dos nossos olhos. Já alguém escreveu que os olhos são a porta de entrada para nossas almas. E é interessante, se você for ao supermercado, e tem muitos que vão aqui, vocês já repararam que as coisas que estão em promoção normalmente estão na nossa frente? Aqueles que vão ao Pingo Doce aqui no Braga Park, quando você entra, tem lá umas prateleiras logo na tua frente, com coisas que você nem precisa. Mas porque o preço está baixo, o que é que você faz? Cuidado com os teus olhos. Cuidado com aquilo que tu desejas. É o que João está a escrever para essa comunidade aqui. Ele está a falar, olha, tenha cuidado. E ele termina dizendo assim, a soberba da vida. Está tudo interligado. Soberba da vida aqui está a dizer o orgulho, ou a vanglória de querer ser superior ao outro. Ah, não, mas nós não vivemos isso na nossa sociedade, não é? Nós somos diferentes daquele povo. Como nós produzimos isso? Não, nós não fazemos isso. Deixa eu te dizer, por que você quer muitos likes nos teus posts nas redes sociais? Não é porque eu quero saber que tenho muitos amigos, não. É porque você quer mostrar para os outros que você é conhecido. Alguns estão a dizer, não, não é isso. Então deixa de colocar. Deixa de ficar chateado quando você abre a tua rede social e tem poucos likes, tá bom? Porque aqui, no meio de todo mundo, ninguém se importa. Não, eu não gosto tanto que coloquem likes. Não, não é. Como é que é quando você está em casa sozinho? Soberba da vida. Ele está dizendo, tem cuidado, não faça disso o centro da tua vontade. Não pense que o ser conhecido, que o ser alguém reconhecido na sociedade deva ser aquilo que é o carro-chefe da tua vida. Não busque isso, por quê? Porque um dia isso passará, é transitório. Sabe, é interessante que se você olhar para a história do mundo, você vai perceber que aqueles que são lembrados de muita gente que fizeram coisas magníficas para a nossa sociedade e para aquilo que nós vivemos hoje, não chega talvez a 500 pessoas das que são lembrados. Por isso não te preocupes com ser reconhecido. Por quê? Porque um dia isso passará. O texto termina no versículo 17 dizendo mesmo isso. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. João está a dizer, tudo isso é transitório. Tudo isso um dia acabará. Isso um dia passará para o esquecimento. Mas há uma coisa que não passará. Ele diz, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O contraste que João apresenta aqui para aquela comunidade é entre aquilo que é o centro da tua vontade, baseado naquilo que é a sociedade, e aquilo que deve ser o centro da tua vontade, baseado naquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. E o contraste é esse. O que a sociedade
ensina e quer para ti são coisas que um dia deixarão de existir. Mas o que Deus quer para ti é algo que permanece para sempre. É isso que João quer transmitir. Se você não levar mais nada para casa hoje, leva isso, tá bom? As coisas que o mundo te oferecem, elas passarão. Mas aquilo que Deus te oferece e o propósito de Deus para a tua vida permanece para a vida eterna. O que é que isso tem a ver conosco? Como é que eu vou aplicar essas verdades para a minha vida? Eu comecei por dizer que Deus não tem interesse naquilo que é a tua vocação. Jovem, não viva, adolescente, não viva preocupado com as escolhas daquilo que será a tua profissão. Mas viva seguro que Deus usará a tua profissão para o louvor da sua glória. Faz toda a diferença. E prestem atenção. Eu não estou a dizer, jovens e adolescentes, e aqueles que já estão no mercado do trabalho, eu não estou a dizer que a profissão não é algo importante. Mas prestem atenção. Como podemos aplicar isso aqui? A sociedade hoje nos ensina que para tu seres um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, precisa ser alguém bem reconhecido na sua profissão. Ou por outro lado, a sociedade nos ensina de que aquilo que tu fazes deve ser a base da tua vida para que você possa dar condição para a tua família. E como eu fico triste quando eu ouço pessoas dentro da igreja que se dizem cristãs, que são cristãs, que dizem assim, não, eu não quero ter filho agora, porque eu não tenho condições para dar ao meu filho. E o dizem isso, por quê? Porque a sociedade nos ensina o quê? Se você quer ter um filho, você tem que ter tudo para dar para o filho. E é interessante que o tudo que a sociedade nos ensina são coisas supérfluas. Eu preciso ter dinheiro para comprar a nova PlayStation. É 5 que saiu por aí para dar para o meu filho. Eu preciso pelo menos comprar uma televisão para colocar lá no quarto do meu filho, porque pelo menos assim ele não me chateia e ele fica lá o tempo todo fechado. Eu preciso ter dinheiro para todos os finais de semana levar o meu filho para o McDonald's. Por isso eu não posso ter um filho porque não tenho condições. Mas quando vem para a igreja, quando vem para o culto, o Salmo 127 diz, os filhos são a herança do Senhor. Olha o contraste. Olha o contraste. A sociedade nos ensina uma coisa que é bem distante daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. A profissão e a escolha são importantes, sim, mas elas não devem ser o centro das nossas decisões. Eu vivo baseado nas coisas que são eternas. Portanto, de forma prática, nós precisamos perceber que a profissão ou o trabalho que foi instituído por Deus é bênção somente quando nós, em primeiro lugar, buscamos a Deus e usamos o nosso trabalho como serviço para Deus. Quando você começar a entender que Deus está preocupado com aquilo que é a tua vida espiritual, para que tu exerças dentro da tua profissão uma vida que seja meio de impactar vidas à tua volta, para que reconheçam Deus, aí sim você estará a fazer com que a tua profissão te traga prazer, mas acima de tudo, traga glória ao nome do nosso Deus.
Portanto, a tua profissão deve ser apenas o meio que Deus usa para que você possa anunciar o seu evangelho. Vamos dar nomes aos bois? Quais são as concupiscências que a sociedade nos ensina hoje? Eu pontuei aqui algumas, mas a verdade é que algumas delas nós valorizamos e outras não. Nós falamos assim, não, essa não tem importância, né? Tem algumas que nós sabemos, não, isso é pecado e a sociedade me ensina isso e eu não quero. Mas tem algumas que são bem sutis. E nós nem valorizamos e falamos, não estamos a fazer nada de mal. O que a sociedade nos ensina, muitas vezes, é uma falsa liberdade. Faz o que você quiser, porque assim você vai estar a mostrar que és livre. Não. Liberdade é andar com regras. Se você, e eu uso sempre esse exemplo, se você sair agora aí na rua, encontrar o primeiro que estiver a passar na rua e você dar-lhe um soco na cara, o que é que acontece com a tua liberdade? Ela vira xadrez, porque você vai para a prisão. Por quê? Porque a própria sociedade que nos ensina, dizendo que a liberdade significa você fazer tudo, é a primeira que diz assim, se você desobedecer aquilo que são as ordens, o que é que acontece com a tua liberdade? Vai para o espaço. Mas para as coisas que vão contra aquilo que são os mandamentos de Deus, eles dizem assim, faz o que você quiser. A sociedade também nos ensina uma tolerância que, na verdade, é uma intolerância. Aqueles que estiveram aqui na escola dominical ouviram. Um dos grandes problemas, ou aquilo que está mais vivo nas nossas memórias, é a disputa, ou o problema. Eu não vejo nisso um problema, tá bom? Mas para a sociedade, o problema que a Hungria está a causar dentro da comunidade europeia. Por quê? Porque a Hungria disse assim, olha, ensinar sobre escolha, sobre aquilo que é a orientação sexual para os jovens e adolescentes, não. Só a partir dos 18 anos. Nós não queremos isso para os nossos jovens e adolescentes. O que é que todos os países da comunidade europeia começaram a dizer? São intolerantes. Não são os países da comunidade europeia que dizem que os nossos adolescentes, as nossas crianças só têm capacidade de decisão na idade adulta? Viram? Aqueles que dizem que são tolerantes são os mesmos que são intolerantes com certas coisas. É isso que a sociedade nos ensina. E é por isso que muitas vezes nós vemos dentro da nossa sociedade, e às vezes nós vivemos isso, que nós temos muitos direitos, mas nunca olhamos para os direitos dos outros. A sociedade também nos ensina a ser consumistas, ou consumidores. E como nós somos, né? Como nós somos. Vemos uma coisa, automaticamente nós dizemos assim, é isso que eu quero. Eu quero comprar aquilo. Tudo isso, às vezes, são coisas que parecem não nos apercebermos delas. Mas deixa-te dizer, essa mesma sociedade também nos ensina que a tua profissão é de veras importante para aquilo que é o prazer, para aquilo que é a saúde da tua família
e para aquilo que é uma boa vivência nesta terra. Portanto, por outras palavras, o que a sociedade está nos ensinar é que a tua vocação deve ser o centro da tua vida. E é por isso que jovens e adolescentes ficam preocupados, procurando saber assim, será que se eu escolher ser médico, vai ser da vontade de Deus? Será que se eu escolher ser pedreiro, será da vontade de Deus? Como já disse aqui, não é esse o ponto. O ponto é, como é que eu vou glorificar a Deus através daquilo que eu vou escolher para fazer por toda a minha vida. Para você que já está no mercado de trabalho e que muitas vezes se pergunta, será que essa profissão que eu exerço era o que Deus tinha para mim? A pergunta também não é essa. A pergunta é, como é que através da minha profissão eu vou glorificar a Deus? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando nós colocamos Deus como o centro da nossa vida e olhamos para tudo mais como consequência e como um lugar onde Deus nos coloca para nós servirmos a Ele e aí sim sermos instrumentos da sua mão. Qual é a tua preocupação? Será que é com aquilo que é a tua profissão ou que será a tua profissão? É isso que ocupa o centro da tua vida? Ou o centro da tua vida? E a alegria de viver vem daquilo que são as promessas que Deus fez por meio de Cristo Jesus. O que nós aprendemos com esse texto ao aplicar para as nossas vidas é que Deus nos chama para que através da nossa profissão nós possamos experimentar a alegria que só Deus pode nos dar de louvá-lo, de exaltá-lo através daquilo que nós fazemos. E não há possibilidade de que isso aconteça se não for confiando em Cristo Jesus. Que ao sairmos daqui hoje, que ao vivermos as nossas vidas ao longo dessa semana e não só, ao longo do resto das nossas vidas, nós possamos compreender que a vontade de Deus para cada um de nós não está na alegria que as coisas transitórias podem nos dar, mas está em fazer a sua vontade. E fazer a sua vontade significa cumprir os seus mandamentos, andar segundo a sua vontade. E eu quero vos garantir que todo o resto será abençoado. Por quê? Porque nós estaremos no centro da vontade de Deus. Eu quero terminar contando-vos uma história. Para alguém que exerce uma profissão, ser reconhecido é muito bom. Mas apenas quando todos à nossa volta também nos reconhecem. É isso que a sociedade nos ensina. Mas quando nós temos Deus nas nossas vidas, ainda que as pessoas à nossa volta não reconheçam, nós vivemos alegres. Porque o prazer não está na nossa profissão ou no exercício da nossa profissão. Mas a alegria e o gozo está em Deus. Um atleta
que tinha o privilégio de fazer aquilo que ele gosta como profissão. Portanto, ele podia dizer: Deus me deu essa profissão e por isso eu posso exercer com alegria. A dada altura, depois de, na época passada, ter feito 33 jogos dos 34 possíveis do campeonato, na época a seguir, ele chega e ele é colocado de parte pela direção e pelo treinador. Ele não podia treinar com a equipa. A equipa, para vocês terem uma ideia, treinava a partir das 10 da manhã. Ele precisava estar às 8 horas no clube para treinar sozinho. Mas era impressionante porque ele chegava às 8 horas no clube com um sorriso desse tamanho, com uma alegria que só. E ele treinava com alegria. Terminava o treino, cumprimentava todo mundo, até os diretores que estavam a fazer isso com ele. E ele ia para casa. Chegava no dia do pagamento, no final do mês, todos os outros recebiam. Ele não recebia. Ele passava lá na diretoria com um sorriso de todo o tamanho. E perguntava: olha, não, o teu só daqui a 2 meses, porque a lei dizia que se não pagassem depois de 2 meses, ele poderia rescindir e aí tinham que pagar tudo para ele. E ele falava assim: não tem preocupação, porque daqui a 2 meses até vou receber mais. As pessoas começaram a se questionar. Alguns ficaram com raiva, porque eles queriam que ele ficasse chateado. E alguns colegas vinham para ele e perguntavam: Telmo, por que tu és assim alegre? E ele falava: porque a minha alegria não está no futebol. A minha alegria está em Deus. O clube fazia de tudo para que ele pudesse ficar triste, para que ele ficasse desanimado. Mas ele continua a testemunhar: podem fazer o que vocês quiserem, porque vocês não tiram a minha alegria. Porque a minha alegria está em Deus. Continuamos a perguntar: onde é que está o prazer, a tua alegria, ao desempenhar a tua profissão? Jovem adolescente, onde estará a tua alegria? Será que está na escolha da profissão? Não faça disso o centro da tua vontade, mas faça de andar segundo os mandamentos de Deus como o centro da tua vontade. Por quê? Porque essa alegria que Ele irá trazer ao teu coração durará para todo sempre. E assim tu viverás todos os dias, alegre, mas acima de tudo, rendendo glórias e louvor ao nosso Deus. Curva a tua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. E, ó Deus, se alguns de nós ainda têm vivido dirigidos por aquilo que essa sociedade nos ensina, nós queremos te pedir, Santo Espírito de Deus, incomoda-nos, para que nós possamos reconhecer, para que nós possamos voltar àquilo que é o teu amor e viver vidas centradas em ti, que é a fonte de alegria que nunca se esgota, para que assim nós possamos viver para a honra e para a glória do teu nome. Também te pedimos, Pai, se há aqui algum jovem, algum adolescente que vive essa luta na escolha daquilo que ele irá fazer para o resto da sua vida como profissão, Senhor, traga com clareza esse ensino de que não é a escolha da profissão, nem é a profissão que deve ser o centro da sua vida, mas que ele possa olhar apenas a profissão e essa escolha como um lugar onde Deus quer o colocar para o seu serviço
e para aí testemunhar do seu amor. Pedimos isso porque a tua palavra nos diz que é o teu Santo Espírito que nos convence. E por isso pedimos, incomoda-nos, Pai. Transforma-nos. Trabalha nas nossas vidas. E que nós possamos viver mudanças para o louvor da tua glória. Nós oramos no nome de Jesus.